Olá pessoal, bem-vindos ao nosso Magazine da Língua Portuguesa aqui no TVC na Web. Eu sou Ada Luz e preparem-se porque neste programa vamos conhecer dois personagens muito especiais. Eles são porta-vozes do que acontece em outros países. A Leandra Felipe é brasileira, jornalista apaixonada pelo seu trabalho como correspondente da BBC Brasil na Colômbia. E o outro convidado é o Francisco Solano, o diretor executivo da Câmara de Comércio Colombo Brasileira, na Colômbia. Vamos conhecê-los. E depois, não perca as dicas do Felipinho, os itens e o quiz gramatical. Bem-vindos! Oi, tudo bem? Meu nome é Leandra Felipe, sou brasileira, sou de Brasília. Cheguei em Bogotá em fevereiro deste ano, de 2011. Bem, eu vim para cá por causa do trabalho do meu esposo, mas chegando aqui eu comecei a trabalhar também porque eu sou jornalista e trabalho para a BBC Brasil, Globo News e Infosur. Escrevo para notícias, para internet e às vezes faço algumas matérias de televisão. Bom dia, meu nome é Francisco Solano Soares. Eu sou advogado, eu estudei negócios internacionais na Universidade dos Andes, aqui no Bogotá. Atualmente, eu me desempenho como diretor da Câmara de Comércio Colombo Brasileira, que facilita os negócios, também a divulgação das costumes colombianas e brasileiras. Eu cheguei em fevereiro, então vai fazer um ano em fevereiro de 2012. Meu esposo trabalha para o governo do Brasil e eles precisavam de alguém aqui e tinha 2 lugares para ir, Lima, no Peru, ou Bogotá. E na hora de conversar, nós dois conversamos o que nós dois achávamos que seria melhor. Como jornalista, eu achei que Bogotá teria mais notícia, Colômbia tem mais notícia que Lima. E eu acho que eu estava certa, Colômbia é um país desconhecido do Brasil. Eu cheguei ao Brasil motivado por inquietudes pessoais. Eu sabia que o Brasil é uma sociedade que tem uma cultura bem interessante, diferente da cultura europeia, por exemplo, a cultura norte-americana. Então, com o meu trabalho, comecei a conhecer quais são as possibilidades para os empresários colombianos lá no Brasil e as oportunidades para os empresários brasileiros aqui na Colômbia. Antes de eu vir, muitos amigos meus me diziam, você vai morar em Bogotá? Lá é perigoso, lá tem a guerrilha, lá tem as Farc, você vai ser sequestrada. E eu, bem, de fato, era novo, eu não fiquei com medo de ser sequestrada em Bogotá, mas eu sei que é um país que enfrenta ainda problema com guerrilha, eu sei que existe. Só que quando eu cheguei aqui, eu vi que nós, brasileiros, conhecemos muito pouco da Colômbia e muito pouco de Bogotá. Bogotá é uma cidade, me surpreendeu positivamente, é uma cidade moderna, e tem problemas e tem qualidades de uma cidade grande, como São Paulo, por exemplo. Aqui você encontra de tudo, tem bons restaurantes, tem muita cultura, mas é uma cidade também que tem problema de trânsito, problema de violência, mas de um modo geral me surpreendeu de maneira positiva. Eu conheci parte do Brasil. O Brasil é um continente. Conhecê-lo completamente seria um honor, mas até agora eu conheço algumas cidades capitais importantes como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e também algumas pequenas cidades como Caxias, Nome Toque, Tabatinga, aqui perto da fronteira colombiana, na Amazônia. Olha, no início eu tenho 2 filhos, um garoto e uma garota. Ela é pequena, vai fazer 3 anos e ele tem 10. Ele já entendia tudo de mudar de país, então ele falava, mãe, eu não quero ir para lá, eu não quero deixar meus amigos, eu não sei falar espanhol. Então é difícil, o início é difícil, os primeiros meses não é fácil. Só que as crianças se adaptam rápido. E eu, como
Eu tenho uma mentalidade de que se você é estrangeiro, você tem que aprender o melhor que a cultura tem. O que você não gosta, você deixa para lá, deixa de lado. Quando eu conheci o Brasil, encontrei que é um povo muito amável, tem parecido com os colombianos. Gostam de fazer negócios de forma séria. São bastante organizados para satisfazer as demandas e as necessidades dos empresários e dos negócios. Então, acho que Brasil e Colômbia estão começando um período grande no campo do comércio, dos negócios e dos investimentos. Aqui na Colômbia há por lo menos 40 empresas brasileiras, bem importantes, como Petrobras, como Vale do Rio Doce, como Gerdau, Votorantim, empresas que trabalham com o setor mineiro e dos recursos naturais da Colômbia. Também no setor aéreo, você vai encontrar empresas como TAM, como a Avianca, que tem capital brasileiro e que estão aqui no nosso país. Por outro lado, neste momento há muitos empresários colombianos que estão fazendo investimentos lá no Brasil. Há 2 anos, aproximadamente, a inversão brasileira aqui na Colômbia era bastante superior comparada com os investimentos colombianos lá no Brasil. Mas neste momento, ambos países estão fazendo investimentos perto de 700 milhões de dólares reciprocamente. E no área do comércio, você vai encontrar que temos um comércio perto de 3.500 milhões de dólares entre importações brasileiras e exportações colombianas. A balança comercial favorece no Brasil, mas achamos que os empresários colombianos estão encontrando novas oportunidades lá no Brasil. E esse é o trabalho para a Câmara do Comércio. Pão, pães. Alguma vez tiveram dúvida da gramática do português? Vejam só o item que temos para hoje sobre os plurais. Para formar os plurais, quando as palavras terminam em R, S e Z, acrescentam-se ES. Por exemplo, mulher, mulheres, francês, franceses, feliz, felizes. Um breve comercial e já voltamos com o nosso programa. Fique aí. A resposta é B. Eu estou com fome. Vocês estão assistindo o Magazine da Língua Portuguesa aqui na Cena TV Web. Um jornalista deve entender e ter uma visão ampla da sociedade sobre a que fala. Por isso, a Leandra conhece muito bem a Colômbia, ao igual que o Francisco, quem conhece muito bem o Brasil. Vamos ver o que eles têm para contar sobre esses países? Há muitas coisas para ressaltar no Brasil. Na cultura, por exemplo, você vai encontrar bastante criatividade no povo brasileiro. O Brasil é um povo que tem umas características religiosas bem importantes. Então, você vai encontrar uma combinação de espiritualidade, de religião, mas também de trabalho, de indústria, de crescimento, da crítica. O que eu cobri aqui, que me deu mais repercussão, foi a morte do Afonso Cano, recentemente. Mas o que eu mais gostei de fazer, a matéria que eu mais gostei, na verdade teve 2 que eu gostei muito. Uma foi sobre a busca dos colombianos por aprender português, que eu vi a quantidade de colombianos que querem aprender português para estudar no Brasil e esse interesse crescente de conhecer a cultura brasileira. E a outra foi a história de uma veterinária que treina ratos, para encontrar minas terrestres. E essa veterinária, ela fez essa pesquisa sozinha e ela treina os ratos
Os ratos encontram as minas e conseguem desarmar. E como eles são leves, eles não morrem quando eles pisam. Eu achei muito bonita a dedicação dela e a história dela de tentar, de fazer e de conseguir. Bem, falemos das relações bilaterais dos países. Colômbia e Brasil, até aproximadamente 5 anos, não eram tão fortes. Neste momento, a composição das relações han trocado bem forte. Latinoamérica é bem importante para o Brasil. O Brasil encontrou que Latinoamérica é um mercado onde pode levar seus produtos, exportar seus produtos, exportar seus serviços. E Colômbia também, há 2 anos, encontrou que tinha que fazer uma política multilateral do comércio exterior, porque quando um país depende somente de 2 ou 3 países para suas exportações, tem sérios problemas, tem graves problemas. Então, Colômbia começou a buscar outros destinos para suas exportações, para seus produtos, e Brasil é uma grande oportunidade para fazer comércio, para fazer inversões e para fazer turismo. Também nós aspiramos que a cooperação tecnológica entre os 2 países seja cada vez mais importante. Eu sinto falta Eu acho que o brasileiro é mais cordial que o colombiano. O brasileiro, se você está com um problema na rua, o brasileiro te ajuda mais que o colombiano. Embora o colombiano é educado, mas o colombiano ele é educado porque ele é formal, mas eu acho o brasileiro mais amável que o colombiano. E eu tenho alguns amigos costenhos que eles são realmente mais abertos que os bogotanos. Mas, de modo geral, eu acho que o brasileiro é mais descontraído que o bogotano. Mas também, às vezes, isso é um defeito, porque se é descontraído demais, já é muito espaçoso, como se diz no Brasil, que é a pessoa que entra sem ser convidado, entendeu? Já o colombiano não, ele é formal, ele sabe, tem limites. Mas eu acho que nada quando é exagerado é bom. Nem o brasileiro quando é muito extrovertido é bom e nem o colombiano quando é muito fechado é bom. Em quanto à cultura, em quanto à expressão artística no Brasil, ademais da samba, ademais da alegria e futebol brasileiro. Bem intelectual o nosso programa hoje e bem interessante também, né? Fique ligado no próximo item de português. Voltamos logo. O plural. Para formar os plurais, no caso das palavras terminadas em M, substitui essa letra por NS. Jardim, jardins. Álbum, álbuns. As palavras terminadas em X não sofrem nenhuma alteração. O tórax, os tórax. O artigo expressa o plural. O fax, os fax. A resposta correta é a letra B. A pessoa que escreve artigos para um jornal é chamado de jornalista. Bem-vindos de novo! Meu nome é Bianca e junto com o Felipinho eu vou te ensinar algumas dicas importantes do português. Este quadro faz parte do programa de bilinguismo do Serviço Nacional de Aprendizagem Sena. Hoje nós vamos conhecer algumas dicas que você pode aproveitar quando estiver procurando uma casa. Oi, Felipinho, tudo bem? Você ainda está procurando uma casa para morar? E você vai comprar ou você vai alugar? No Brasil, você vai encontrar a placa Aluga-se uma casa. E alugar é a palavra que em português utilizamos para nos referirmos ao alquiler. Geralmente, para alugar uma casa, você vai ter que perguntar sobre coisas muito específicas. Por exemplo,
Os quartos são grandes? E a cozinha? É um sobrado? Es decir, la casa tiene 2 pisos. ¿Tem quintal? Quintal es el patio trasero de una casa. Felipinho, você gostaria de alugar uma casa num bairro tranquilo, que tivesse uma sala de jantar, es decir, um comedor, uma sala de estar, 2 quartos e um banheiro? Sim? Então vamos ligar já, essa é uma excelente oportunidade. E vocês não percam as dicas de português do TV Web Sena. Até a próxima! Legais a Bianca e o Felipinho com suas dicas, né? Que melhor do que um porta-voz para falar das coisas bonitas e interessantes da Colômbia e do Brasil? Vamos conhecer mais um pouco do trabalho dos nossos convidados? O idioma português, quando você está aprendendo qualquer idioma, você tem que ter muito cuidado com as palavras, porque algumas palavras que têm um significado aqui na Colômbia podem ter outro significado lá, especialmente neste caso que é o Brasil. Eu me lembro que meu amigo Alfredo Reina, quando num desayuno de trabalho, um café da manhã, le perguntaram que se tinha alguma história que contar. Ele falava que em alguma ocasião, todos os dias, tomava o café da manhã e sempre davam para ele mamão. Mamão é papaya no português. Ao 5º dia ofereceram também papaya. O senhor deseja mamão? E ele respondeu: não, estou mamão de tomar mamão. Quando eu cheguei, em fevereiro ia ter o carnaval dos brasileiros que eles organizam todo ano, de um grupo de brasileiras, e eu fui. E eu queria arrumar um disfarce para minha filha. Só que no Brasil, disfarce e fantasia são sinônimos, só que fantasia em espanhol significa algo sexual. Então eu telefonei para a loja e falei: por favor, ¿tienes disfraz para niña? La mujer, devassa, pá! E colgou e desligou o telefone. E eu, que eu disse? Aí eu tentei de novo. Por favor, necessito de um disfraz, de uma fantasia. E ella, devassa, não temos fantasia cá. Eu, mira que... Aí eu chamei meu esposo e perguntei para ele, o que eu fiz? Ele, não diga isso. Tem que falar disfraz. Então, assim, eu aprendi nesse início que tem muitas palavras iguais, mas com significados diferentes. Então, tem muita coisa engraçada que a gente vive no dia a dia e aprende, e a gente aprende mais com esse dia a dia que na escola mesmo. Também, em alguma ocasião, as oportunidades se apresentam quando você não imagina. O tráfego, os carros no São Paulo são como Bogotá, um pouco pesado. Então eu perdi meu avião para ir a Rio de Janeiro. Então estive no São Paulo e foi uma grande oportunidade de conhecer essa bonita cidade que é São Paulo. Conheci o Parque de Ibirapuera, conheci o Museu de Arte Moderno, também o Hotel Unique, que é maravilhoso. Olha, aqui em Bogotá, quando eu cheguei, primeiro eu fiz os passeios turísticos tradicionais. Monserrat, La Candelária, Zipaquirá, Catedral de Sal. Agora, eu estou descobrindo a Bogotá que não é de turista, assim. Por exemplo, os restaurantes em Chapinero, fora da Zona T. Eu gosto disso, mas assim, eu gosto muito dos restaurantes aqui de um modo geral. Tem alguns restaurantes pequenos em Chapinero que não são conhecidos, mas eu gosto. Como a gente mora aqui, eu quero conhecer o que eu não conheço. Quero explorar a cidade. Bem, estamos falando do Rio de Janeiro. Eu acho que é uma cidade maravilhosa, porque tem um conjunto de características que fazem que encontre
uma grande quantidade de oportunidades. Por exemplo, a arquitetura. É uma arquitetura bastante antiga, uma arquitetura histórica. Por outro lado, você encontra lá também muita arquitetura relacionada com o turismo. Para o ano 2014, o Campeonato Mundial de Futebol, e para o ano 2016 você vai ter os Jogos Olímpicos lá no Rio de Janeiro. O Brasil é um país que dá muitas oportunidades. E Colômbia não ha aproveitado essa cercania que tem com o Brasil. Que peninha! Chegamos ao final do Magazine no dia de hoje. Esperamos que você tenha curtido e aprendido muito. E não perca nosso próximo encontro aqui, neste programa sobre a cultura brasileira e a língua portuguesa. Viaja comigo no mundo. Confira este e outros vídeos do Magazine no site www.cenavirtual.edu.com. A TV Web Cena, além de aulas de português, oferece programas de inglês, francês e outras de interesse geral. Siga o perfil do Cena no Twitter, @CenaComunica, e no Facebook, Cena Comunica. Até a próxima e nos vemos aqui, neste canal, no TV Web Cena. Tchau, tchau!